Que cheirosa vovô, sai do seu cachimbo. Não sei se é a ruda vovô ou manjericão. Na verdade é incenso que eu acendi, né? Pra poder limpar aqui a hora. Toda vez que eu vou gravar um vídeo eu gosto de ter um incenso aceso. Ou eu faço uma prece antes, boto uma música, enfim. Bom, o assunto de hoje, ele é delicado. Por quê? Né? Há 3 anos atrás, eu tive depressão e eu fiquei muito tempo trancado dentro de casa. Fui a emergências médicas, psiquiátricas, comecei um tratamento com medicação, com terapia. E isso tudo, para quem tem depressão ou qualquer outro tipo de doença psicológica, é muito importante. É tão importante quanto o amor e o apoio da família. Então muitas vezes a família não entende. E eu passei por isso também, porque minha mãe não entendia. Na cabeça da minha mãe, era algo ligado ao mal. A depressão, o vazio que eu sentia naquela época, era a falta de Jesus no coração. E isso foi uma das coisas que muito me magoou, mas é minha mãe. E se não fosse também, eu deveria perdoar da mesma forma. Deixa eu pôr o incensinho aqui. Eu deveria perdoar da mesma forma, né? A gente aprende que a gente precisa perdoar 70 vezes 7, né? E se a gente quer tanto perdão de Deus das nossas falhas, como a gente falha tanto, por que a gente não vai perdoar uma pessoa que talvez não tenha o conhecimento daquilo que está falando? Pois bem, né? A Umbanda me trouxe o brilho que eu não tinha na vida. Hoje eu ainda faço tratamento, mas é comum quem tem depressão ou já teve, passa periodicamente pelo médico para fazer uma avaliação, para saber como está. E desde quando eu fui atendido no terreiro que hoje sou filho, eu nunca tive a remissão da depressão. A remissão é quando ela volta, e ela volta mais forte. Graças ao Pai Oxalá, que me deu essa oportunidade, hoje eu estou aqui bem para poder falar sobre isso com vocês. Porque antes eu não conseguia nem falar esse nome, depressão. E aí o que acontece, né? Eu estava andando por um bairro aqui próximo de casa, perto do Natal, e na porta de uma igreja, que não convém eu dizer qual é, tinha um cartaz muito grande, assim, praticamente tomando conta de toda a entrada da igreja, que dizia assim: fique curado da depressão em apenas 3 minutos sem tomar remédio. Entre aqui. Aí eu li aquilo e aquilo me incomodou. Por quê? A depressão é uma coisa séria. Se uma pessoa fosse ficar curada da depressão em 3 minutos ao entrar numa igreja, seria um milagre gigantesco. Só que não é verdade. Sabe por que não é verdade? Eu ontem estava andando aqui pelo meu bairro comprando algumas coisas que faltavam, e aqui também tem essa igreja, né? E aí eu tinha feito um acordo com a minha mãe, né? Como é a mesma igreja da minha mãe, ela falou assim comigo: Léo, eu comentei com ela a respeito desse cartaz e ela falou pra mim assim: eu já vi muitas pessoas sendo curadas desse mal, desse espírito da depressão. E ela me fez uma proposta, que se eu entrasse na igreja e eu passasse lá dentro esses 3 minutos, como eles prometem, e saísse de lá curado da depressão, eu iria com ela às vezes que ela me chamasse. Ok. Passei na frente da igreja e entrei. Quando eu cheguei dentro dessa igreja, né, as pessoas estavam limpando o templo, né? É normal, tem que lavar, limpar, higienizar. Muitas pessoas passam por ali. E a primeira pessoa que eu vou perguntar para me dar uma explicação é o pastor da igreja. Aí eu gentilmente pedi para uma pessoa que estava lá chamar o pastor. E eu expliquei porque eu vi a propaganda da depressão sobre os 3 minutos, eu queria que ele me explicasse como funciona. Só que o pastor não podia me entender porque ele estava muito ocupado. Foi o que me disseram: ele não pode atender agora, ele está muito ocupado. O obreiro vai te atender. Aí me chamaram o obreiro, que é a pessoa que auxilia nas tarefas da igreja, e ele estava limpando um banco, e eu cheguei para ele também com a mesma educação, né? Boa tarde, meu irmão, tudo bem? Eu queria informações a respeito da cura da depressão em 3 minutos. Ele falou que ele não podia me ajudar porque ele estava ocupado e que era para eu voltar mais tarde. Que mais tarde teria um culto
E aí nesse culto o pastor conversaria comigo. Só que uma coisa que aconteceu e que me deixou não magoado, porque isso não me magoa mais. Eu tenho muitas tatuagens no meu corpo, no meu braço tem muita tatuagem. E aí eu senti que os jovens, né, as pessoas que estavam ali na porta da igreja e estavam ouvindo as minhas perguntas, eles começaram a me olhar com um olhar como se eu fosse a encarnação do mal, sabe? Como se eu estivesse ali para, completamente, como dizem na igreja, endemoniado. E comentavam entre eles e olhavam para as minhas tatuagens. Eu não me senti menor, eu não me senti diferente de ninguém, porque eu sou tatuado e porque eu fui pedir uma informação. Mas eu lembrei, né, que quando a gente chega num terreiro, seja ele qual for, e nesse dia pode estar tendo limpeza ou uma organização para gira, uma reunião, um estudo, o que for, se uma pessoa chega até lá e pede uma ajuda, seja ela qual for, é claro que as pessoas vão parar tudo que estão fazendo, ou pelo menos uma das pessoas, e vai lá acolher aquela pessoa, vai receber aquela pessoa, vai conversar com aquela pessoa, porque o mais importante de um templo não é que ele esteja brilhando de limpeza, ele tem que estar limpo, mas o mais importante de um templo é saber acolher as pessoas. E quando eu vi essa questão de a cura da depressão em 3 minutos, muito me incomodou, porque eu conheço amigos, né, que lutam contra essa doença há muitos anos, mais de 10 anos, com medicação, com recaídas. Eu converso muito com essas pessoas, né? Eu aprendi através da depressão a olhar para o próximo de um outro jeito, porque a gente às vezes passa por um problema e a gente acha que aquilo ali é o fim do mundo. Só que muitos problemas e dificuldades que a gente passa na vida é para a gente aprender a lidar. E principalmente aprender a acolher as pessoas. Porque quando eu estava lá com as minhas crises de depressão, o que eu mais queria era um abraço de alguém, era um conforto, alguém que falasse para mim que tudo ia ficar bem. E muitas vezes eu não encontrava isso na minha família, mas eu encontrei isso dentro do terreiro. Graças a Deus. Hoje as coisas mudaram, a minha mãe entende um pouco melhor. No começo eu busquei vídeos que explicavam sobre a doença e passei para as pessoas próximas. Algumas entenderam, outras não, porque tem aquela questão de que é espiritual. Então vamos lá. É espiritual? Pode ser. Por quê? Quando você está deprimido, quando você está triste, angustiado, amargurado, a sua vibração, ela tende a cair. E quando a sua vibração cai, você atrai espíritos que se afinizam com a sua dor, que também passam pela mesma dor. E aí você acaba sofrendo algum tipo de obsessão, sabe? Então, por essa questão, a gente entenda que possa sim ter um cunho espiritual atrás disso. Mas não significa que a pessoa que tem depressão, ela está endemoniada, ela está passando por uma doença. As pessoas precisam entender que a depressão, ela é uma doença. Ela não é um estado emocional que passa, que daqui a pouco está tudo bem. Não, a pessoa ela cai num poço escuro, eu vou dizer pela minha vivência, tá? Ela cai num poço escuro e é muito difícil você enxergar a luz desse poço. E é muito importante quando alguém estende a mão para você. Quando você não tem essa mão estendida, você se sente sozinho, solitário e acha que é o fim. E nem sempre é. Então, é uma falta de responsabilidade com a vida das pessoas e a ganância financeira de atrair cada vez mais pessoas para esses cultos, porque acontecem muitas coisinhas da moda nas igrejas, tá? Por exemplo, na Umbanda a gente trabalha com elementos como sal grosso, arruda, entre outros. Em determinados momentos as igrejas fazem a mesma coisa, para atrair aquele que saiu da Umbanda ou aquele que é umbandista, mas
está tentando conhecer outros locais. Eles fazem lá o Vale do Sal, dão arruda para a pessoa levar para casa. Eles pegam aquilo que eles acham que é uma modinha que vai atrair as pessoas, quando aquilo dentro do nosso culto tem um fundamento, e no culto deles eu desconheço o fundamento. Eles pegaram a carona de saber que hoje muitas e muitas pessoas sofrem de depressão e ansiedade para trazer esse público para eles. Mas imagina, irmãos, uma pessoa que está muito deprimida e ela vê lá essa propaganda que eles fazem questão de ser bem grande, né? Eu cheguei ontem a pedir folder para eu ler, mas não quiseram me entregar, disseram que não tinha. Mas enfim, a internet tem para isso e a gente busca a informação na internet. E imagina a pessoa chegar lá, né, ter a esperança de que nesses 3 minutos ela vai sair de lá curada, e ela vai chegar lá, ela vai ouvir coisas que vai fazer mal a ela, porque eu já expliquei sobre isso. É um sacode que eles chamam, onde eles chamam vários nomes de entidades. Põe a mão na cabeça da pessoa e sacode, balança, porque eles querem tirar o mal através da força, não através do amor. Então, se você tem algum amigo, algum parente, algum familiar, algum conhecido que tem tendências a ser deprimido, a ter depressão, a primeira coisa que você pode fazer para ajudar é se disponibilizar para a pessoa. Talvez a pessoa não consiga limpar a casa, você pode oferecer uma ajuda para ajudar a limpar a casa. Talvez a pessoa não consiga sair de casa sozinha e você pode oferecer a sua companhia para ir com a pessoa no lugar onde ela precisa ir. Você pode fazer uma oração, uma prece, é o que a gente mais faz por aquela pessoa que está sofrendo. E quando alguém fala em suicídio, as pessoas às vezes romantizam muito isso. Mas quando uma pessoa fala, ela não está falando da boca para fora. Ela está falando aquilo que o coração dela dói tanto, né? Quem tem ou teve depressão sabe a dor que que a pessoa ela quer buscar uma saída, uma fuga, e no ímpeto, né? naquele desespero, ela acaba cometendo a retirada da sua vida. Então, quando alguém falar para você que está deprimido e pensa em suicídio, não julga a pessoa, não diga, caso a sua religião ensine isso, que é o demônio, que é o mal. Não faz isso. Abraça a pessoa, se mostra presente à pessoa, junto da pessoa. Se a pessoa toma medicação, sabe, auxilia nos horários da medicação, incentiva, porque isso vai fazer muita diferença na vida dessa pessoa. Assim como faz muita diferença na minha vida, quando às vezes eu me sinto um pouco para baixo e eu canto um ponto, ou eu vou pro terreiro e eu vejo pessoas em situações que são mais difíceis do que as minhas, sabe? E quando eu vi essa propaganda me incomodou muito. Eu não sou militante, eu não sou daquelas pessoas que eu vou comprar uma lata de tinta e vou pichar. Eu acho que isso não é necessário. Mas eu peço que esse tipo de chamariz ele não aconteça em religião nenhuma, porque a gente está lidando com vidas, e lidar com vidas é uma responsabilidade muito grande. Lidar com vidas é uma responsabilidade muito maior às vezes do que você lidar com a sua própria vida, porque você não sabe o que se passa no coração daquela pessoa, o que se passa no dia a dia daquela pessoa. Então, quem não sabe ajudar quem tem depressão, pelo menos acolha, abrace, diga que essa pessoa é importante, relembre as coisas boas que essa pessoa fez, fale das coisas e habilidades que essa pessoa tem. Dessa forma você vai estar ajudando essa pessoa. E caso essa pessoa tente cometer algo contra a sua vida, não julgue ela. Busque ajuda médica. Tem um centro de valorização da vida que você pode ligar. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês o telefone certinho. Se você tem depressão e não tem com quem desabafar, liga para o CVV. Eu já liguei para eles uma vez durante uma crise e eles me salvaram.
Eles falaram coisas, me ajudaram, me ouviram. E muitas vezes a pessoa ela só quer ser ouvida. Isso é importante. Eu deixo para vocês hoje, Namastê, Saravá. Aos que estão passando por essa doença, não é o fim. Não é o fim. Tudo nessa vida tem um porquê. E eu tenho certeza que dói muito dentro de você. Mas eu também tenho certeza que você vai tirar um aprendizado dessa dor e um dia você vai estar estendendo a mão para aquele que passa pela depressão. E você vai contar para essa pessoa tudo que você passou. E isso vai trazer para ela uma esperança. É assim que nós podemos ajudar as pessoas, não prometendo curas milagrosas em 3 minutos. Saravá a todos vocês. Deixa um comentário aqui, fala o que vocês acharam, ou vai lá no feed e comentem também, é importante para eu saber se esse conteúdo realmente é válido e para que eu possa fazer mais, porque eu acho importante falar de não só da Umbanda, mas falar também o que a Umbanda nos traz, o que ela nos ensina. E a Umbanda nos ensina a amar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? É todo aquele que está perto da gente, ou longe da gente. Muita axé para todos vocês. Um abraço do Léo.